Em outro local, Paulo ele chama atenção e diz assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí eu deixo uma pergunta aqui, para a gente começar o nosso assunto. Como é que a gente pode imitar Deus? Ele fala que a gente tem que ser imitador de Deus como filhos amados. E aí? Não é nem mais imitador de Paulo, nem de Jesus. É imitador de Deus como filho amado. A gente está pronto para isso? Verdade. Aí alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com costume? O que isso tem a ver com doutrina? Não é? Porque, irmãos, eu estava falando com o pastor Jorge, vamos ver lá, no Evangelho de João, Evangelho de João, deixa eu ver aqui, é na oração sacerdotal de Jesus que eu perdi aqui a referência. 17, capítulo 17. É o 17. Isso, a oração de Jesus pelo discípulo. Então ele começa a orar, e dê-lhes a tua palavra, no versículo 14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Que não são do mundo, como eu do mundo não sou. E na carta de João, lá, a primeira carta de João, ele fala assim, não ameis o mundo. Quando fala mundo, irmãos, aí, não é o mundo cosmos, não é o mundo planeta, é o mundo sistema, é o mundo espiritual. Entendeu? Então, quando a gente aceita Jesus e aí sai do mundo, porque esse tema a gente pode englobar Israel e igreja. Porque Israel, ele ficou lá 400 anos no Egito. Então Israel aprendeu muita coisa lá do Egito. Tanto é que... Mas a gente vai chegar lá. Vamos aqui primeiro, né? Então, quando a gente fala a respeito dessas questões de costume, como é que eu devo me portar? Como é que eu devo me portar e me comportar? Porque para muitas pessoas do mundo, a única Bíblia que eles têm é o meu comportamento. Por que hoje está tão difícil a gente pregar o evangelho para o não crente? A gente aborda alguém na rua, seja onde for, o camarada já aponta logo, é para ser igual aquele fulano, é para ser igual aquele fulano. Aí a gente agora tem que remendar, tem que costurar, para depois começar a falar alguma coisa de Jesus. Não é verdade? E outra pergunta que fica no ar, por causa dos nossos maus costumes, que a gente não quer abrir mão de jeito nenhum. Eu sou de Jesus, mas não quero largar mão de muita coisa que eu estou acostumado a fazer. Eu estou ali, não, isso aqui de jeito nenhum eu largo. Não adianta. Não é? Então, como é que vai ser isso? E aí fica a pergunta, a primeira pergunta que eu fiz. Paulo disse, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. E depois ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então como é que é isso? Como é que os irmãos me respondem? Não é? Eu posso abrir mão? Eu vou abrir mão? Não vou abrir mão? Porque a questão de uso e costume, irmão, tem muita coisa boa que a gente pode andar igual um homem das cavernas, um troglodita, um antigão, um isso, um aquilo, fora da moda. Vamos botar aí a moda, porque a Bíblia não dita moda para ninguém.
Mas é aquilo, eu sou noivo de Cristo. Lá em Tiago, diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de mim, porque ele é meu. Eu sou dele. E aí, como é que fica? E são questões para a gente pensar na cama, devagarinho, vou orar, pedir a Deus para esclarecer. Porque hoje a gente está um monte de gente ensinando e dizendo tanta coisa. Eu estava falando com o pastor Jorge, que agora recentemente eu soube de um pastor que alguém disse que estava acostumado, gosta de beber um golinho de vinho todo dia e tal. E o que o pastor achava? E o pastor disse, olha, irmão, a Bíblia não proíbe não, você não pode embriagar, mas está tudo bem. A Bíblia está cheia de exemplos e de referências a respeito de bebida forte, do escândalo, da desgraceira que ela faz. E outra que eu falei, eu não conheço nenhuma pessoa que se viciou no álcool que começou bebendo 1 litro cheio. Começou com um golinho. Entendeu? E nós, como servos de Deus, como aqueles que querem chegar no céu, como exemplo para o mundo, né? Como luz para esse mundo, que lá em Mateus 5, Jesus disse que a nossa luz tem que brilhar de tal maneira que o mundo veja as nossas boas obras e que Deus seja glorificado nisso. Então tem um monte de pastor que, não, mas olha, não pode se embriagar, não pode. Olha, os Coríntios foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Ele, não, mas Paulo, mas a gente pode, tá bom, meu irmão. Olha, tudo te é lícito, mas, o que diz o versículo? Nem tudo me convém fazer. Então, nem tudo é conveniente para mim, que sou servo de Deus. Então, para a gente olhar o que está acontecendo hoje. Nas igrejas que acontecem mais essas coisas, as igrejas pentecostais e tal, quanto tempo tem que você não vê mais um batismo com o Espírito Santo? Quanto tempo tem que você não vê mais uma cura genuína? Tem muita coisa de embuste, a gente vê gente contratada aí para ficar sentada em cadeira de roda para dizer que Deus está operando. Mas quanto tempo tem que a gente não vê de verdade? Quanto tempo tem de verdade que a gente não vê uma conversão? Não é adesão ao movimento, não. É conversão. Converter, mudar o aspecto, é mudar a rota. Quanto tempo tem? Então, eu estava falando agora, eu estava na minha sogra, uma moça que, não, olha, a minha igreja, a igreja de palavra, pregar a palavra, uma pregação, não significa fazer discípulo, não. Jesus disse, ide fazer discípulo. Aceitar Jesus e fazer discípulo é uma coisa bem diferente. Bastante diferente. Não é? O discípulo é aquele que aprende com o seu Senhor e quer ser igual a ele. Então tem muita gente que faz evangelismo, que faz a gritaria, faz uma bagunça dizendo que aquele é evangelismo. E às vezes você faz um evangelismo muito mais eficiente com o teu testemunho, com a tua conduta. Eu conheço a história do moço que ele aceitou Jesus. Ô, minha irmã, Paz do Senhor, seja bem-vinda. Obrigado. Né, uma pessoa, ele ia caminhando com um amigo, e esse amigo tropeçou e caiu na poça de lama, ele levantou, não xingou, não fez nada, graças a Deus, essa pessoa crente, né? E o amigo que não era crente ficou observando. Depois de um tempo, ele estava indo para algum lugar e aquele amigo chamou ele, fulano, olha só, tal, meu irmão, a paz do Senhor, com aquela alegria. Aí ele falou, você agora é crente? E ele falou, você sabe como foi que eu me converti? Por que eu me converti? Você lembra daquela vez que você caiu na poça de lama e você levantou dando graças a Deus? Foi a partir dali que eu comecei a procurar o caminho. Então, um simples fato ali, uma coisa que... Quantos de nós que dão um tropeção e se bobear, sai tanta coisa que só a graça da nossa boca?
gente está dirigindo, de repente alguém deu uma fechada, mas se bobear, você também vai atrás para querer pegar o camarada. Então, fica aí essas questões, porque o apóstolo está dizendo aqui, ó, tudo que você for fazer, né, faça para a glória de Deus. Aí, como a gente fala de questão de costume, geralmente se entra logo na questão do vestuário, não é? Ah, como é que eu devo? E é uma situação que precisa realmente ser observado. Porque, mas irmão, não, a questão é só não xingar, é só não matar, é só não sei o quê e tal. Mas, olha, irmão, isso é bastante abrangente. É uma coisa que, se a gente for esmiuçar aqui devagarinho, que vai durar tempo, né? Então, eu peguei aqui uma literatura de uma pessoa bastante, até já dorme no Senhor, um pastor bastante responsável, bastante, não sei se os irmãos conheceram, não é? Pastor Antônio Gilberto, que era consultor doutrinário, é uma pessoa situado dentro do grego, do hebraico, então bastante simples também, e que ele aborda aqui bastante o assunto que nós queremos falar. Ele bota aqui, ó, a natureza controversa do assunto em foco requer uma definição, mesmo sumária, da diferença básica entre doutrina bíblica e costumes, usos, práticas e tradições humanas. Doutrina, estritamente falando, é um ensino bíblico normativo terminante final, derivado das Sagradas Escrituras, como regra de fé e prática de vida para a igreja através de seus membros. Isso é fato. Isso é doutrina, é um ensinamento sistemático da palavra de Deus, não é? Então a doutrina bíblica como vista na Bíblia Sagrada carece de expressão prática na vida do crente. Isso inclui as práticas, usos e costumes também. A gente não pode se basear, irmão, por exemplo, quando a gente fala de missões, se a gente for fazer missão lá na África, ou em qualquer outro país, a gente tem que entrar na questão do país. Cultural do país. A gente não pode agora, depois que sair lá da África, o que aprendeu lá, trazer aqui para o Brasil. Como tem acontecido muito. E aí lá, e não sei o quê, porque na África, por exemplo, os cultos são bastante ritmados, que é o estilo deles e tal. Agora eu não posso lá participar de um culto que eles fazem aquele movimento e tal, e trazer para cá, porque lá eles desde menino aprenderam assim, Deus vai receber. Já em outros locais, é aquele culto sisudo, calado, ninguém diz nada, aquele pessoal carrancudo, não dá nem um sorriso, mas é o estilo daquele local. Então isso a gente não pode misturar confundir alho com bugalho, né? Então, as doutrinas da Bíblia são santas, divinas, universais e imutáveis. Os costumes em si são sociais, humanos, regionais e temporais, não é assim? Quanto tempo tem que o pessoal, todo mundo usava, os homens, tem aquele cabelo grandão, black power, né? A turma gostava, tá? Hoje já não tem mais. São coisas temporais, coisas que vem e vai. Mas a doutrina bíblica não, ela não tem assunto. Eu, quando vou discutir qualquer coisa, seja o que for, irmão, pega a tua Bíblia, pega a minha Bíblia, vamos lá, vamos junto aqui. O que é que a Bíblia diz para mim e para você? O que é que você entende disso aqui? Mas eu acho, mas eu entendo. Não é eu não. O que é que a Bíblia está dizendo? Por exemplo, isso que a gente leu aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu
vou fazer uma pausa aqui. O que os irmãos entendem desse versículo? Quem pode falar primeiro aí? Pode falar, pode se manifestar. Quem quer falar primeiro? O Antônio quer falar? Eu acho o seguinte, de acordo com o entendimento ali, cada um faz a sua vontade. Pode ficar errado. De acordo com o ensinamento da Bíblia, nós não devemos beber, não devemos fumar, não devemos fazer coisas que não agradam o ensinamento de Cristo. Mas eu sei que muitas pessoas usam, bebem, fumam e dizem que são crentes. Mas eu acho que o ensinamento da palavra é o seguinte, eu já falei, eu já bebi muito, nunca fumei. Já tomei muita cerveja, hoje eu não faço mais isso. Mas é por minha vontade, meu entendimento. Eu aprendi assim que não devemos beber e fumar. Eu acho que cada um tem um modo de entender. Eu já como eu fiz parte desse mundo doido aí, que eu já bebi muito. Hoje eles vêm aqui, me oferecem, eu não bebo tanto, não bebo. Às vezes nem tomo, né? Eu gosto de tomar vinho, que faz parte da minha família, eu sempre bebi vinho, mas hoje eu não bebo mais. Porque o ensinamento que dá, nossa, eu, devido aos problemas do dia a dia, da diabetes, então ele me obrigou mais ainda a não fumar. Fumar que eu nunca fumei, mas não beber. Bom, eu sei que muitas pessoas na hora de não fazer a católica, como diz, usar da hóstia, toma um vinho, na vez de tomar o suco de uva, toma um vinho. Eu acho que é errado. Como a Igreja Católica faz isso, eles bebem vinho. Mas eu acho que o ensinamento, de acordo com o seu conhecimento, não é aparente. Não, e não é só. O versículo que eu falei aqui, né, tudo que você for fazer, seja para a glória. Então, não inclui nenhum, até falar, o comer, o beber, o vestir, todo o comportamento. A gente tem que ver em que situação, como é que eu vou ganhar para Jesus. O meu comportamento como servo, Deus, que diz, o Espírito Santo está dentro de mim. Por exemplo, você passa onde tem árvore, estava falando com o pastor Jorge, você já com a cateira de manga vindo do pé dele? Já viu cateiro com manga? Que alguém já viu? Não, tem abacate, se tiver manga, uma coisa tá errada. E como ele tudo ser hora de eu boto assim, esse tipo de indumentária, dessa roupa que eu procuro, não é? Isso vai ser para a glória de Deus? Eu estou glorificando a Deus nisso aqui? Porque muita gente fala, mas é o templo do Espírito Santo que eu estou alimentando esse templo. A gente vê pregando, e vê pessoal, espera lá, a gente vai em qualquer tribunal aí, chega lá, as normas estão lá. Bem clara, você nem entra. Eu servi o quartel e eu tirava a guarda lá no Ministério do Exército, ali no Palácio Duque de Caxias, ali na Central do Brasil. O camarada chegar chinelo de dedo, não entrava. Camisa desabotoada, soldado, pode abotoar a camisa, mas aqui não pode entrar de qualquer maneira, não. De bermuda, tchau, não era meia volta. Fosse quem fosse, mulher, aqui não pode, não. Então, a gente como serve, mas irmão, a gente não está dentro de lei, a gente está dentro da lei da liberdade, você é livre para fazer o que quiser. E no final a gente vai ser julgado pela lei dessa liberdade. Paulo lá em Gálatas, ele fala para os Gálatas, meu filhinho, vocês foram chamados à liberdade. Agora, não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. A nossa natureza
carnal, pecaminosa, ela está aqui. Não é porque eu sou pastor, porque o pastor Jorge é pastor, que a natureza pecaminosa dele está não. Ela está mortificada, ela está lá, morta. Mas se ele bobear, ela se ressuscita, ela levanta rapidinho ali. Verdade. Entendeu? Porque eu costumo dizer, você pode ser aquele que mais ora, aquele que mais jejuma, aquele que lê Bíblia. Meu irmão, a nossa tendência natural é pecar. Essa é a tendência natural de qualquer um de nós. Por isso que ele falou lá em Colossenses, capítulo 5, fuja de toda aparência do mal. Nenhum mal a gente diz. Sai fora. Sai fora. Sabe por quê que José não se deitou com a mulher de Potifar? Primeiro que ele temia Deus. E segundo porque ele fugiu. Porque se ele fica lá, ele não ia resistir à tentação, não. Entendeu? Então, a gente fica muito... irmão... Por exemplo, hoje, irmãos, a gente tem N denominações. Eu costumo dizer que a gente tem hoje igreja para todos os bolsos e para todos os gostos. Camarada quiser uma igreja que pode dar fumar um cigarrinho, tem gente que concorda lá. Não, irmão, o que é que tem? Se é uma igreja que pode tomar um limpa, tem pastor que vai ter. Se é uma, pode, então, muita gente escolher o local entre para Jesus. Cada o cego que a sua não que está a Deus. Aí me diga, pastor, lá na igreja lá na minha igreja expulsa demônio, igreja sim, usa, porque tem vaso melhor para usar. Porque se tivesse alguém lá junto com um balão, eu ia ter mula, mas a mula, ele usou a mula. Entendeu? Tanto é que em Mateus, capítulo 7, leia lá, alguém pode abrir aí, Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 20, leia lá para... Vai devagarinho para a gente chegar lá, pro assunto que eu sei que... Posso ler? Pode... Quem entra no reino dos... Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai está nos céus. Muitos mesmo naquele dia, Senhor, eu preciso o nome, teu nome expulsou o demônio, e nós não fizemos muitas maravilhas. Vamos versículo dirá para que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Até aí. Então, irmãos, quem é que expulsa demônio de Jesus? Não veja. Quem é que na igreja? Quem é que precisa numa igreja? E ele diz, eu não conheço. Esse é o Jesus salvou, Jesus tentou. E por que essa gente que está comprando comportamento não? Entendeu? Só, sempre que fala assim, você tem o pastor, se ele proíbe aquilo que está falando, fora o lugar certo, cerveja. Verdade. Não, irmão, não, porque tem um líder, não vai falar nome aqui, e ele quando começou a abrir portões, aí quando ele viu a coisa desenfreada, adoidado, que começou a repercutir mal, aí começou a querer frear, né? Porque ele ria dos pastores que eram mais, assim, conservadores. A gente não vai ninguém. Antes de tudo, eu disse, irmão, estou aqui para conhecer ninguém, para mudar, para... Não, a gente está lendo a palavra de Deus.
Aí, meu irmão, o cavalo já desinvestou. Você já viu o cavalo desinvestado? Como é que ele cai no barranco? Ele não para mais, não. Entendeu? Então, a gente precisa observar. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Não é? Então, vamos lá. Assim, mas quem mais... que nesse versículo eu falei que tudo, quer comar, quer fazer qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Os irmãos, se manifestar. Pode falar. Se eu estiver falando coisa demais, pastor, mas eu não entendo assim, pode falar. A gente está aqui agora, para isso. É a hora do debate. Não, tudo que o senhor falou aí, eu estava pensando aqui, é isso mesmo, pastor. O nosso comportamento, o nosso viver, o nosso dia a dia tem que estar paralelo com o de Deus, né? Tem que estar de acordo com o que a gente prega. Exatamente, porque não adianta você estar pregando, falando uma coisa, depois estar vivendo outra coisa, né? Aí fica um negócio difícil. Não é só o beber, o não fumar, o não isso, não aquilo. Não, vai muito além disso. Nosso viver, viver, né? Em Coríntios, que a gente não vai tudo aqui, mas no capítulo 15, versículo 3, assim, não vos enganei, as más condições corrompem o quê? Costume. Isso eu estou esperando, pastor, ganhe com... não, mas falei, tá bom, vocês assim, a Bíblia diz que costume, eram os nomes que Paulo estava se referindo, era Bíblia. Ora, é tudo, irmão. Deus recebe Deus. Você, não, mas ali era o contexto da época dos coríntios, porque não sei o que, não é nada de texto. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é para sempre. Que alguém até muda a leitura, a versão, não muda a essência da palavra. Né? Então, aqui. Então, aí falou. Sim. Aí que entra aquele. Não tem nada a ver, né? Mas isso está rolando muito aí, não tem nada demais. Não tem nada a ver. Todo mundo faz, vou fazer também. Então a gente falou de doutrina, que é o ensino sistemático da palavra de Deus. O que é costume? Costume é uma forma de expressão do porte, postura e comportamento social da pessoa ou condição, confirmando ou prometendo a doutrina bíblica, a moral e a ética cristã. Os padrões de postura e comportamento social do mundo são todos. Estou falando que não. Comportamento do mundo são todos bíblicos. Os irmãos concordam comigo? E por que adoram alguns lá de fora? Então vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 19. O mundo jamais se portará para agradar a Deus, uma vez que ele está no maligno. O mundo todo está no maligno. Então, a igreja que tem um grande número de bons costumes, e às vezes meus costumes também. Mas pouco de doutrina bíblica, muito perigoso para seus membros, quase isso, não pagam na fé com facilidade, por não terem o necessário lar espiritual, a palavra de Deus. Por exemplo, entendi uma questão, e uma irmã veio me sugerir, pastor, vamos fazer aí um dia com música, com samba, gospel, com rock gospel, porque vai atrair os jovens. Eu falei, minha irmã, olha, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Não vou fazer isso de jeito nenhum, porque pode atrair um monte de gente com esse momento. Mas no dia que acabar que o samba, essas coisas, agora, porque nunca de Jesus. Aí, bom,
a escolha tua. Eu vou fazer isso. Enquanto é aqui, enquanto me querem aqui, não vou entrar. Então, muitas igrejas fechadas e criam esse movimento porque vê mais isso. Aliás, os que acompanham rede social, o que mais tem, irmãos, é igrejas e movimentos de igreja sendo jogados na sarjeta, sendo alvo de chacota, sendo alvo de piada. E por que isso está acontecendo? Tem gente que até, não, mas olha só, o Brasil hoje, a gente é mais de 50% de evangélico. Aí eu faço outra pergunta. Isso é tudo para os irmãos, anota aí para depois entrar na cama. Por que se o não muda? Se a gente tem 50% já de gente aí, de Brasil. Por que a minha comunidade muda? Se a maioria. Então, agora, usando para nada, estou dentro da posição com uns sinos bastante esquisitos, né, que chama mais atenção para ela do que para aquilo que ela está falando. É verdade. Pastor? Sim. Na Bíblia diz assim que tudo me é lícito, não é isso? Mas nem tudo convém. Então nós vivemos na contramão do mundo. Nós estamos sempre na contramão que a palavra de Deus ensina. Então, não é só beber, não falar, né? Porque a pessoa se esconde então, não tem a nossa postura diante das nossas dificuldades do dia a dia, na rua, no trabalho, sabe? Eu digo isso porque, não assim para mostrar, mas para Deus. Vou dar um exemplo. Um exemplo normal, comum, tá? Eu estava no mercado, a gente brinca lá na igreja assim, quem conheceu que ia pro mercado. Daí eu estava no mercado, ia no sacolão, ela veio e aquilo assim furou sem mais nem menos. Claro, eu sou humana, não sou santa, né? Nem quero estar sempre ali para estar perto de São Jesus. Aí ela olhou para mim, eu fiquei olhando para ela. Ela olhou para mim, aí ela sabia que eu vi que ela estava com filho, tinha outras pessoas. Aí ela falou assim, pois é, a hora de almoço é uma hora tão corrida, né? Uma hora de almoço só pra gente fazer tudo. Aí eu fiquei ali. Claro que do outro lado, então, eu ia falar pra ela, querida, por favor, tem outras pessoas aqui da fila idosa, se você tivesse pedido, né? Mas você falou assim, tal. Aí eu fiquei calada, aí eu fiquei pensando, né? Essas dificuldades de todo dia, isso fosse exemplo. Então, o ser cristão ter mansidão, mini prova e outras coisas que no dia a dia vem acarretando, vem se sobressaindo na vida da gente, que é pra gente poder toda hora estar ali, ó, porque a gente tem que viver. Eu pergunto, aí muitas vezes, pergunto, será que Jesus faria isso? Qual é o sentido de Jesus? Uma serva que ali não é fácil. Não é fácil a gente ser cristão, não é fácil a gente seguir os mandamentos de Deus, não é, né? Mas a gente faz isso não para a honra e glória do Senhor Jesus, porque a gente está buscando o quê? É a nossa salvação. Então, essa nossa passagem aqui, nesse passaporte, essa viagem que eu estou fazendo aqui, para a glória, para conquistar o reino, é conquistar minha fuga no dia a dia. Exato. Sim, é no dia a dia. Então, são pequenas coisas, mas que se a gente não vigiar, a gente cai. Porque um abismo chama outro abismo. Eu vou dar outro exemplo de mim. Eu estou dando exemplo de mim. Eu acho que eu sempre, desde 6 anos, que eu nunca gostei. Eu, Regininha, pequenininha.
Nunca gostei de imagem, então acho que eu já tive um chamado muito grande. Na época, minha família aqui nas filhas comunhão, nunca quis, nunca gostei. Nunca fiz também, né? Porque eu quis fazer. E, aí, quando eu me batei, me batei mania, fui do mesmo jeito que eu tava, toda estragada, sabe? Cheia de sede. E eu fui desse jeito. Porque assim, eu quero me batizar. Mas eu vou parar com isso, vou parar com aquilo. Sabe? Deus, depois, como é que eu vou me batizar assim, com essas manias todas? Fui desgostar e lutando com a carne. E o que acontecia? Eu vai preparar ainda para me ter no meio das outras pessoas, dos meus amigos. Então, o que acontecia? Aí eu tinha ciclo de amizade, fui no mesmo local, sentava ali, eles paravam em casa. Eu ia, estava na cerveja, aí pouco. Aí acontecia, eu fiquei aquele negócio, vontade de beber. Vontade de beber, vontade de beber, vontade de beber. Caramba. Saía. O dia que eu passo lá, era coisa ali. Aí, se eu botasse beber, meus depois, me dava pra fumar. Aí eu começava a não estava preparada para e-mail. E depois também percebi que aquilo ali não é um ambiente mais familiar. Então, eu acabo vivendo no nome do Senhor Jesus. Né? Crente que nós somos muito observados o tempo todo. Né? Olha lá. Você dá agora olhar. Pois é, provoca, olha com você a Bíblia, você não tem que estar bebendo. Aí eu fico pensando, poxa, por exemplo, assim, como é que a minha muda o meu comportamento para poder ser um crente? Porque a primeira coisa, crente assim, eu quero ser. Crente que eu não quero, crente que eu não quero ser. Aí eu comecei a ter essa ciência, buscar vontade no Senhor, buscar alimento, sabe? E viver. Um dia, o que acontece? Eu preciso levar o evangelho a eles. Esse é a mistura que eles já têm. Eu mudei. Você mudou tanto. Não, como é que você mudou? Né? Aí hoje, o que acontece? Eu convido para a igreja, né? Mas, nossa, né? E eu fiquei pensando, poxa, graças a Deus que deu o Espírito de Deus me dando essa consciência e poder mudar e me evangelizar. Meu filho está parando de vícios, está com eles feito não sou mais alvo de chacota, eu me posicionei. Eu me posiciono como crente conserva. Nós somos, gente, não tem, né? Mas me posicionei para poder o evangelho nem só uma palavra, mas tudo com o meu coração aberto, meu amor, sabe? Então, tudo você me fez amadurecer, poder levar. Porque não é só, às vezes é um comportamento, é uma postura, assim, uma posição. É atitude. Aí é isso que eu falei em Mateus 5, Jesus disse que a luz do mundo e a luz brilhar. Quem lhe conheceu antes do Evangelho, eu conheço a moça hoje, pai, o mundo vai dar testemunho, o mundo vai até defender. Não, olha, isso aí era. Mas hoje ela está mudada através do Espírito Santo do Senhor. Entendeu isso? O mundo de hoje, o pessoal pensa que não, aceitou Jesus e nada. O pastor Leonel é o testemunho dele, quando ele aceitou Jesus, que vivia um monte de amigo do PPD, que aceitou todo mundo. Fica de eu quero peixe, eu não dou semana pro camarada de novo. Eu vi isso aí, eu não aposto. Então,
pode. Não, agora, é justamente... Pedem oração, pra mim, Virginia, ora por mim, minha irmã tá doente, foi pra mim, minha irmã tá doente, eu não sei. E ajuda, você não gosta de pessoas falam, senão, sem crente, ora por mim, ora por mim, meu nome é Gilberto. Aí eu fico assim, não fico gritando, tá, gente? Nada não tem, nada, eu fico refletindo, sabe? Quando Deus está refletindo, porque as pessoas vendo que eu sou cristã. Porque eu falo assim, porque de onde eu vi a rainha, sabe? Eu era que não conhecia Cristo, né? Conforme eu conheço hoje, tinha temor de Jesus, mas eu não tinha compromisso com Deus, não tinha compromisso com o Senhor Jesus, não tinha compromisso com Jesus. Então eu ia no passado, né? E hoje em dia, graças pela honra e glória do Senhor Jesus, é isso que eu busco, né? A salvação, a palavra, e levar o evangelho, né? Com sabedoria, com discernimento, porque se a gente falar uma palavra que não está na Bíblia, que a gente não pode falar da gente mesmo, a gente, em vez de ganhar aquela pessoa para Jesus, a gente perde. É verdade. Né? Até com o nosso comportamento. Então, irmãos, continuando aqui, a doutrina cristã, como a temos na Bíblia, uma vez ensinada e vivida na prática pela congregação, origina nela santos e bons costumes, que, por sua vez, confirmam a doutrina bíblica, que está lá em Tito 2,10. Se alguém achar aí, pode ler, que eu vou continuar lendo aqui. Tito 2, versículo 10. Então disse o doutor Dom Temarei, grande erudito da Bíblia dos tempos modernos, conservador, autor do famoso livro Fontes do Estudo Bíblico. A Bíblia é a suprema autoridade em matéria de fé, isto é, doutrina, e prática, isto é, moral, costumes e prática. A Bíblia, livro do Senhor, tem um duplo objetivo. Primeiro, conduzir o povo a Deus, a fé, e ensinar isso que o povo deve viver para Deus, para o próximo, para nós mesmos. Deixa eu ler, pastor. Lê. Vamos lá. Título. Não é exortar esse nome, diz assim, exorta servo que se jeito assim, Senhor. Tu agradem contradizendo, não aplaudando, antes mostrando da beldade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, a nossa conduta, olha, eu trabalhei no lugar, o pessoal pegava coisa, então, mas se eu não ganhei aquilo, pode ser um alfinete, aquilo não é meu. Agora, se o meu chefe me deu, se eu pedir, alguém me deu, agora eu posso levar. Então, isso tudo faz parte da nossa conduta. Então, na igreja do Senhor, os costumes devem ser diferentes dos do mundo, porque a igreja de Cristo deve ser um povo diferente em tudo do mundo. E lá em Deuteronômio, vamos lá na lei. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo. Não é? Seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. A expressão aí, povo santo, que a irmã Regina falou, não, eu não sou santa. Deva pensar diferente, nós somos santos sim, que Deus, Jesus, nos santificou através do Espírito da Palavra. Não é? A gente tem os nossos erros, tem nossas falhas, mas nós somos povo santo sim, separado, que significa separado do mundo para uso exclusivo de Deus. Não é? A expressão povo santo significa um povo separado para posse e uso exclusivo de Deus, um povo que pertence a Deus, um povo que vive de modo diferente do mundo, e isso inclui os costumes desse povo. Tito 2,14, que o pastor Leonel está lá, um povo que ele chama assim, ele escolheu um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Esse equivale a diferente. Tem que ser diferente, gente. Eu fico olhando, às vezes termina um culto, é o pessoal com gritaria, tem culto. O povo tinha um junto
um conjunto que tinha uns cabeludos e tal, com as guitarras que sabe, aí passou por lá, os irmãozinhos. E o pessoal, todo mundo na panela. Então, 1 Pedro 1,15, assim, assim como é tanto aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele não excluiu nada. Em toda a vossa maneira de viver. Portanto, a palavra de Deus escrita deve transformar-se na palavra de Deus viva, dentro e fora de nós, pelo Espírito Santo, inclusive em nosso testemunho, o que inclui os costumes, que a gente já leu lá, Tito 2,10. Então, irmãos, a hora já se foi e hoje a gente termina essa introdução aqui a respeito de costumes. Então, na próxima aula, porque semana que vem é o culto, a gente vai ter uma semana de estudo, outra semana de culto. Semana que vem é culto, o pastor Leonel vai estar pregando, não é, pastor Jorge? Isso. É pela misericórdia, sim. O pastor Leonel vai estar pregando. Amém. Isso. Então eu devo dirigir. Então eu vou ser o dirigente? Você é o dirigente. A pastora Fátima traz a palavra devocional. Devocional. Né? E uma das irmãs aí, irmã Silva ou irmã Sandra, ou a Regina, pode iniciar orando pelo culto semana que vem. Amém. Então, na próxima, depois do culto, no próximo encontro, falar sobre a igreja e se a igreja e os. O que é o isso? E tem pastor, ele franze a testa, ele diz, mas é bom a gente falar. A gente sabe, talvez vocês estão vendo, eu estou trazendo tudo dentro, né? Leitura, porque eu não estou dizendo, não. É cada um vai para na cama. Quando lá, assim, santo, vou chamar, sede vós bem santo a vossa maneira de viver. Uma questão de costume. Eu comecei, porque eu fui criado praticamente na igreja. Não é? E eu estava como todo mundo. Eu ia como todo mundo. Eu não. Mas o que tem a gravar, cada entre você, o Espírito Santo, e ele vai falar. Ele vai te orientar. Aí chega um momento que eu falo, eu não podia culto de qualquer jeito. Não dava, não ficava bem para mim. Eu tinha vergonha até de andar com a Bíblia na mão, até que um dia indo, passou essa turma que carrega na cabeça, amarrado no braço, com aquela carregando toca. O Espírito cutucou, eu não estava vendo, olha lá, olha ali. Não me serviu, não. Não é pra. Não tem vergonha de estar do jeito que está lá. Por que você está com. Eu ando com a Bíblia, posso pôr o tamanho do dele que eu ando. Pode ver coisa. Então, questão pessoal, a gente na hora da oração, você ter o costume de orar, de buscar em Deus, de pedir o esclarecimento da palavra. Então é por isso que quando alguém vem, meu irmão, pega a tua Bíblia, vamos pegar a minha, vamos lá, é aqui. Se o respaldo estiver aqui, então a gente fecha aqui. Senão vai ter que me explicar para me convencer. Então, na próxima, depois do culto, a gente vai falar sobre a igreja e os costumes. Então, isso é uma questão, a gente não quer largar. Eu já falei que a gente não quer, a gente tem aquele nosso costumezinho de estimação. Mas o que tem, meu irmão? Não tem nada. É liberdade, você tem livre para fazer o que quiser, mas eu não levo para lá. Então, a gente quer ter mais. Jesus deu poder aos discípulos. Poder. Por que hoje eu oro tanto e não acontece nada? A gente ora, mas acontecer mesmo, a gente, né, vamos ser sinceros. Aleluia.
né? Seja pastor, seja quem for. O profeta está lá, porque Deus... Aí fala o seu CPF, fala tudo na cadeia. Então, irmãos, vamos na próxima reunião sobre costumes, vamos pedir à irmã Elizabeth, à irmã Sandra e à irmã Vânia, que não trouxeram hoje, não tiveram oportunidade de falar sobre o tema, que elas já procuram para na próxima elas já trazer o que elas realmente sentem, o que elas pensam sobre costumes da igreja. Amém, irmã Sandra? Amém, irmã Elizabeth? Amém, irmã Vânia? Em nome de Jesus. Eu falei demais e não gostei muito de falar, mas a próxima eu vou falar mais. Aqui, ó. Quando, né? Porque a renovação é nosso filho. Não é? É verdade. Então, só para deixar aquele cor bonito, senhora, eu tá vendo como uma de jogo, o que estás fazendo, esconde Aí, o vai, teu ora pelo tema. corpo, não pode esconder Aleluia. a presença de Deus, porque dos altos Vamos pedir a pastora Fátima para estar orando pelo término, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz para todos. Amém. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, Pai amado e glória. Já te agradecemos, Senhor, pelo dia que nós tivemos, por esse entardecer, Pai amado, a noitinha agora, que o Senhor nos conduziu. Muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento, porque nós estamos aqui para aprender de Ti. Que o Senhor seja o nosso professor, nosso orientador. Senhor, precisamos de Ti, para que todos os dias, Senhor, estejamos na Tua presença. Que não viemos desviar, Pai querido, do Seu caminho. Estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. E aqueles que hoje não estiveram, Pai querido, que para a próxima semana eles compareçam, porque aqui é o local de bendizer e glorificar o Seu nome, nesse mês de contemplação. Em nome de Jesus amado, eu venho agradecer por cada um que aqui está, Senhor. Ó Deus, Cada um que aconteceu aqui hoje para ouvir de Ti, não do homem, mas de Ti. Em nome de Jesus, nos deu uma noite perfeita, um sono dos justos. Senhor, visita aqueles que estão precisando, Senhor, de um cuidado especial. Ó Deus, aquele que estejam, Senhor, precisando, ó Deus, de conforto, que esteja precisando de uma cura, uma libertação. Eu te peço, Senhor, visita cada um neste momento. E já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo, ela seja não somente hoje, mas para todo sempre e todo. Digam! Amém! Tenha uma noite de vitória, que o Espírito Santo continue em nossos corações. Um beijinho no coração. Olha, que momento